Olá, está começando um novo episódio do Conexão UFSC de Casa. Eu sou Paula Miranda. E eu sou a Vitória Farinha. Nessa edição, temos muitas novidades para atualizar vocês. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e você vai ver uma reportagem especial que preparamos sobre esse ato de solidariedade. E no quadro de esporte, nós vamos mostrar como as escolas de surf estão funcionando durante a pandemia. Tem previsão do tempo, atualizações sobre as eleições de 2020... E as atualizações sobre o novo coronavírus e mais destaques. Fica com a gente! E as escolas e a pandemia? Que dificuldade de resolver se retorna ou não retorna? Em Santa Catarina, o governo estadual publicou uma portaria autorizando a retomada das aulas presenciais nas regiões de nível grave para o Covid-19. Divulgada no sábado 21 de novembro, a nova regra passa a valer para as escolas públicas municipais e particulares, mas não se aplica às escolas estaduais. 13 regiões do estado estão em risco gravíssimo e em risco grave são 3 regiões, a do Alto Uruguai Catarinense, a do Extremo Oeste e a Foz do Rio Itajaí. Mesmo com essa autorização, muitas escolas ainda estão se organizando para o retorno em função dos protocolos exigidos para a prevenção do coronavírus. Você que está aguardando a restituição do imposto de renda para poder fazer aquela comprinha extra, fique ligado que a Receita Federal já liberou o valor do mês de novembro. A Receita pagará para em torno de 200 mil contribuintes, um valor total de 399 milhões de reais. Então, no dia 30 de novembro, não se esqueça de passar no banco para ver quanto que você vai ter para aquele presente bacana de Natal. As consultas podem ser feitas na página da Receita ou pelo telefone 146. As eleições municipais de 2020 demonstraram algumas mudanças importantes. Uma delas é na questão da representatividade. Em todo o Brasil, houve um aumento considerável em candidaturas entre a população de negros, pretos e pardos. 2 estados distantes, Santa Catarina e Tocantins, apresentaram respostas bem diferentes nas urnas, o que ajuda a pensar sobre as condições sociais e as possibilidades de maior igualdade e representatividade social. Nós, representantes do povo brasileiro. Essa é a primeira frase da Constituição, o texto que garante igualdade de direitos aos brasileiros, que possuem no voto a ferramenta para escolher quem irá representá-lo. Na região sul do Brasil, existe uma distância quando o assunto é representatividade racial. Nas eleições de 2020, por exemplo, 93% dos eleitos são brancos. O quadro do sul do Brasil e, sobretudo, de Santa Catarina é agravado pela invisibilidade da população negra quanto à sua condição de acesso aos direitos e uma invisibilidade que também é simbólica, que passa por uma violência simbólica, uma negação da presença dessa população negra no quadro populacional do sul do Brasil. Entre as capitais, Florianópolis foi a única a não eleger nenhuma pessoa negra para o próximo mandato. Leandro de Oliveira foi um dos que tentaram uma cadeira no legislativo da cidade. Tentei ser esse representante negro. Infelizmente, a votação não só em mim, como nos negros, num geral, foram baixas, o que mostra realmente que é um reflexo de um preconceito, de um racismo estrutural enraizado na população florianopolitana, em sua maioria, sim. Mas esta situação não se repete em algumas cidades, como em Palmas, no Tocantins, que elegeu o maior número de candidatos negros entre as capitais. Na Câmara de Vereadores da cidade, 95% dos que irão ocupar uma vaga no Legislativo em 2021 são pessoas negras. Esses números que a gente percebe em relação à representatividade étnico-racial tem a ver também com a própria composição da população aqui na região norte, né? Então, aqui na região norte é muito marcante a presença, né, da população negra. Em Santa Catarina, a última estimativa divulgada pelo IBGE aponta que 18% da população é composta por pessoas negras. Em Florianópolis, esse número é de 21%. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, na capital, 502 candidatos estavam aptos a concorrer nessa eleição
e 24% destes candidatos eram pessoas negras. Porque eu penso que assim, o branco ele não vai votar no negro, mas o negro ele tem que votar no negro. O negro tem que votar no negro. Nessa eleição, o negro não votou no negro, porque senão teria um eleito. Ilka Boaventura Leite, professora e coordenadora do Núcleo de Estudos de Identidade e Relações Interétnicas na Universidade Federal de Santa Catarina, explica que a representatividade política está relacionada a outros fatores. Então, você tem um quadro socioeconômico, político, cultural, muito desfavorável para essa população. E isso vai se refletir, evidentemente, na situação de participação política, porque participação política envolve níveis de consciência, de informação, de educação, de uma maior e efetiva participação em todos os outros setores sociais. Professora, em Santa Catarina temos o exemplo da jornalista e professora Antonieta de Barros, que ainda na década de 30 foi eleita deputada estadual. A primeira mulher negra do Brasil a ocupar um cargo de deputada. Serve como inspiração nessa busca por representatividade? Eu acho que esses exemplos são exemplos fundamentais. Como é que uma criança negra, que nunca teve uma professora negra, que nunca viu um médico negro, que nunca teve exemplos desse tipo, como é que ela pode achar que algum dia ela tem a possibilidade de chegar nesse lugar? Mas é muito importante a gente perceber também que ela foi educada por uma família de elite da cidade, ela teve oportunidades que a população negra não tem. E ela é um exemplo de uma pessoa que, ao receber educação, ao receber cultura e ao ter oportunidades, ela se mostrou um talento, uma pessoa que esteve à frente das mulheres do seu tempo, dos homens do seu tempo e das pessoas do seu tempo. Para 57 cidades brasileiras, as eleições municipais ainda não acabaram. A escolha para os prefeitos foi para o segundo turno. Começando Catarina, com as cidades de Joinville e Blumenau, que vão conhecer seus novos prefeitos apenas no dia 29 de novembro de 2020. E agora vamos com as notícias do esporte, com Thaís Venâncio. Olá, Vitória. Oi para todos vocês. Infelizmente, começamos o esporte com uma triste notícia: o falecimento de um craque do futebol mundial, o argentino Diego Armando Maradona. Ele morreu na tarde de hoje em casa aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Na semana passada, Maradona havia realizado uma cirurgia delicada no crânio e estava se recuperando bem. A morte do jogador, que construiu uma carreira de vitórias, vestindo as camisas de clubes como do Barcelona, da Espanha, do Nápoles, da Itália e do time argentino de coração, o Boca Juniors, encheu de tristeza os fãs argentinos, brasileiros e do mundo todo. Com a seleção argentina, onde estreou apenas com 16 anos, em 1977, foi campeão da Copa do Mundo de 1966 e vice em 90. É considerado rei na Argentina e desde a notícia de sua morte, fãs de todo o mundo passaram a fazer homenagens que a gente tem certeza de que serão muitas ainda. Afinal, é um jogador que marcou a história do futebol mundial. Mas seguimos aqui com as notícias do esporte no Brasil. Acompanhe agora uma reportagem sobre as escolas de surf de Florianópolis e como elas estão funcionando desde que a Covid mudou as regras de todos os esportes no Brasil. Esportes aquáticos são muito comuns em cidades litorâneas. Com a pandemia, ficaram proibidos. Porém, o surf, que é um dos mais populares, foi logo liberado e surfistas e aprendizes puderam manter a prática esportiva com cuidados. As escolas que ensinam surf em Florianópolis tiveram que adaptar as rotinas do esporte com as regras de prevenção e restrições em meio a esta pandemia. Desde março, no caso a minha escola, ela ficou parada até meados de setembro, onde a gente retomou as atividades com protocolo de segurança, qual foi construído juntamente com a Associação Catarinense de Escolas de Surf, a qual nos orientou de que forma fazer. 2 alunos para cada instrutor e uso de máscara na areia para recepcionar os alunos e para fazer o aquecimento. E de lá para cá a gente teve assim pouca informação de como poder atuar, né? Ficou um pouco à mercê, assim, sem saber ao certo se a gente ia conseguir voltar ou não.
Mas as regras de permanência na areia da praia não mudaram. Confere aí se você está fazendo direitinho a sua parte. Pode fazer atividade física na praia, mas com distanciamento social. Lembram, pelo menos 1,5 m e sempre usando máscara. Mergulhar tá liberado, mas você não pode ficar na areia da praia e nem juntar a galera para depois fazer o mergulho. Rola também aquele exercício na areia, mas atenção, faz o exercício com máscara, entra na água para dar aquela relaxada e depois o melhor é voltar para casa. Não fique zanzando por aí não. Quanto às arenas esportivas na beira da praia, elas estão funcionando todos os dias da semana, mas também com regras de prevenção, sempre com máscara, treinamento com o máximo de 4 pessoas por espaço e terminando o exercício, circula, volte para casa. Mas, voltando ao surf, não esqueça. Surf é um esporte completo. Ele trabalha toda a parte cardiorrespiratória. O pessoal procura isso fazendo esteira, fazendo bicicleta ergométrica, enfim. A pessoa ganha braço, ganha peitoral, ganha costas. Então é um esporte bem completo. Ele trabalha tanto a parte física e o surf te dá esse sentimento de limite, de desafio. E o que eu falo é assim, se tu aprendeu a surfar, tu pode qualquer outra coisa na vida, entendeu? O ano em que o Maradona venceu a Copa pela Argentina foi em 1986 e não em 66, como dito anteriormente. Peço perdão pelo erro. O Conexão Esporte fica por aqui. Até logo! Se quiser saber um pouco mais sobre esse e outros esportes que podem ser praticados em Florianópolis, acesse o site guiafloripa.com.br com dicas de praias onde você encontra escolas ou aulas de surf e até outros esportes aquáticos. Mas para praticar esporte ao ar livre ou na água, o clima tem que estar favorável. Para isso, nós vamos chamar a Carolina Weiss para nos atualizar sobre a previsão do tempo em todo o estado de Santa Catarina. Para o fim desta semana, temos alerta de tempo chuvoso em grande parte do estado, o que traz um certo alívio, principalmente para o oeste e meio-oeste catarinense, que seguem com alerta de estiagem da EPAGRE. Desde o começo da primavera, esta será a primeira vez que as áreas mais afetadas pela seca em Santa Catarina receberão chuva espalhada e contínua. Os volumes podem passar dos 50 milímetros. Amanhã, quinta-feira, a Grande Florianópolis tem máxima de 23 graus, com sol sem nuvens. Outra região que permanece ensolarada é o Vale do Itajaí, com máxima de 29 graus. A região serrana e o norte também registram máxima de 29 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Já o Planalto Norte e o Alto Vale do Itajaí chegam a 30 graus de máxima, também com chuvas a partir do meio-dia. Com expectativas de máxima acima dos 30 graus, as regiões sul, meio-oeste e oeste apresentam chuvas no período da tarde e da noite. Na sexta-feira, seguiremos com tempo aberto aqui na Grande Florianópolis e máxima de 24 graus. A chuva chega na capital apenas no final de semana. Na Serra, Meio-Oeste e Alto Vale do Itajaí, esperamos uma leve diminuição da temperatura, com máximas chegando nos 26 graus em Lages, 28 em Joaçaba e 29 em Rio do Sul. Em Chapecó, no oeste, a máxima fica nos 30 graus e a chuva persiste até o fim da tarde. À noite, o tempo abre. Já que a praia vai ficar em segundo plano, que tal animar o seu final de semana com eventos online? Separamos uma agenda especial para você se divertir sem sair de casa. Para quebrar a rotina e se divertir com algo diferente, a Fundação Catarinense de Cultura, a FCC, está com a agenda lotada até o final do ano, com eventos 100% online, promovidos pelo edital #Santa Catarina Cultura em Casa. Dos dias 27 a 28 de novembro, vai rolar o Festiarte, um festival de cultura acessível para todos. Todas as apresentações estarão disponíveis com audiodescrição e tradução para Libras. A programação conta com oficinas de contação de histórias, introdução à língua brasileira de sinais e uma aula de coreografia e funk em Libras. Para participar, basta se inscrever gratuitamente no site do evento, que está aparecendo aqui na sua tela. Quer tentar algo diferente?
Aproveita para aprender um pouco da arte flamenca com o Encontro Flamenco Online no dia 28 deste mês. Vai ter aula de dança e música transmitidas ao vivo pelo YouTube. Basta ter uma conexão com a internet. Você ainda pode aproveitar vários shows ao vivo da segurança de sua casa. Amanhã, a segunda edição do Nossa Bossa Live vai ter participação da cantora Carolina Brum e do pianista Gandhi Martinez, apresentando clássicos da Bossa Nova, como a música Chega de Saudade. Esses e mais eventos você pode conferir no site da Fundação. Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. A data foi instituída há 56 anos atrás, e de lá para cá, muita coisa mudou. A medicina evoluiu, e os procedimentos para as doações também mudou. Mas o que não muda é a gratidão de quem recebe e o sentimento de dever cumprido do doador. O ato em que se manifesta da forma mais significativa o sentimento da solidariedade humana. É com essas palavras que um decreto do início da década de 60 institui o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E a data não é por acaso. Na mesma década, em 25 de novembro, foi fundada a Associação Brasileira de Doadores Voluntários de Sangue, entidade que visava representar os doadores espalhados por todo o país. Um desses doadores é o Dirley Preve, morador de Florianópolis, que doa sangue há mais de 30 anos. Eu tenho um amigo, até hoje, e ele sofreu um infarto, e foi levado às pressas, com urgência, para o hospital, e precisou de sangue. Eu comecei ajudando um amigo, e depois eu vi que a gente podia ajudar muito mais pessoas, independentemente de conhecer, ou de ser amigo ou não. Dentre os vários componentes do sangue estão as plaquetas. Elas servem para parar sangramentos através da coagulação. A diminuição do número de plaquetas aumenta o risco de hemorragias, podendo ser necessária a transfusão. E na intenção de ajudar mais um amigo, Dirley passou a ser doador de plaquetas. E aí, no final do ano passado, eu tive um colega do trabalho que ele estava com um problema de saúde e câncer, e precisando de plaquetas. Eu vi que a batalha da campanha era maior até. O que é interessante é que plaquetas você pode fazer a doação em 15 dias, E o sangue não, tem que esperar um pouco mais, em 3 meses, tem que ter um intervalo maior. E aí comecei a fazer a doação de plaquetas, e aí foram me chamando, foram fazendo agendamento. Esse ano eu fiz todos os meses, assim. Mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, as doações diminuíram. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde divulgados em setembro, antes da pandemia o EMOSC recebia cerca de 10 mil doações mensais. Com o avanço da doença, esse número caiu para 8.500 doações, uma queda de 15%. Nossos estoques nos últimos meses estão bem baixos, Só que a demanda de pacientes precisando de doação, receber a transfusão sanguínea não reduziu. Então, por isso que a gente está fazendo tanta chamada, convidando as pessoas para que possam nos auxiliar nesse momento. Para incentivar e facilitar a ida do doador até o Hemocentro, o EMOSC adotou novas medidas. Desde o início da pandemia, como que a gente fez, Antes a gente não fazia por agendamento, Então, pela pandemia a gente começou a readequar essa questão. Então, a gente teve que desconstruir tanto aqui dentro, Sempre foi ao telefone, a gente sempre atendeu para depois a gente passar para o doador essa cultura de entrar no site, fazer o agendamento. Ainda está em processo, Ainda está em melhorias. Então, é um processo lento, Mas está se encaminhando, vai ficar bom. E quem aproveitou esta oportunidade foram os amigos Frederico e a Risa. Ambos têm 16 anos e doaram pela primeira vez. Mas a minha mãe vinha me incentivando porque ela sempre trabalhou na área da saúde e ela mesma já coletava sangue até pouco tempo atrás.
Então, ela sempre quis que eu doasse e eu resolvi participar. E eu achei legal, vou doar mais vezes. Eu acho muito lindo o jeito que tu tem como salvar as pessoas, que tu pode ajudar elas. E por que não fazer, sabe? E vale destacar que com uma atitude simples, você pode salvar muitas vidas. Para nós doadores é algo simples, todo o procedimento desde o cadastro até a doação final, até o lanche final, é média de 55 minutos. Mas para aquele paciente que vai estar recebendo no final, para ele pode ser a última chance de vida. Muito bacana essa iniciativa. E na semana de 23 a 27 de novembro, o EMOSC está realizando uma programação especial. Você ainda pode aproveitar os 3 últimos dias para conferir as atividades e agendar a sua doação no site da instituição. O endereço é esse que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Você sente que os dias desse ano estão passando voando? Pois é, mal piscamos e já chegamos ao penúltimo episódio do semestre. O Conexão UFSC encerra por aqui, um jornal laboratorial feito pelos alunos do curso de jornalismo da UFSC. Ele é atualizado a cada 15 dias e você pode nos seguir no YouTube e no Facebook, @Conexão UFSC. Até semana que vem! Até mais, muito obrigada!